paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a provisão de Deus. Todas as pessoas no percurso da vida, elas enfrentam dificuldades, todos nós. E passamos por algumas necessidades. Existem necessidades de carinho, de reconhecimento, de amor, de alimento físico e até de alimento espiritual. Jesus nos ensinou algo muito importante. Lá em João, capítulo 16, versículo 33, diz assim: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo, nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Na verdade, ele começou o seu ministério, sabe aonde? No deserto. Passando por todo tipo de privações e uma guerra espiritual sem igual. Ali Jesus foi tentado por Satanás nas coisas em que hoje nós somos tentados. Ele teve fome, teve sede, teve cansaço, e enfrentou dura batalha contra o tentador ali. Mas no poder do Espírito Santo, ele venceu tudo. Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 8 a 9 diz: E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Sempre Jesus, como nosso mestre, ele nos ensina todas as coisas. E ele foi exemplo de que a necessidade nunca vai nos separar de Deus. Isso nós podemos conferir em Romanos, capítulo 8, versículo 35. Quem é que vai nos separar do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome ou a nudez, o perigo ou a espada? E assim vai até o versículo 39 que diz: nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Podemos ter a certeza do cuidado de Deus. E a cada instante nós vemos isso, porque Ele prometeu cuidar de nós e jamais nos desamparar. Agora, se eu tenho fé, como Ele pode agir? Se eu não tiver fé, na verdade, como é que Ele pode agir em meu favor? E quando isso acontece, a ansiedade brota no coração e vem a preocupação, porque sem fé, queridas, é impossível agradar a Deus. Aí vem aquela preocupação, e a preocupação ela traz um medo. E o medo, ele apaga a nossa fé. Quando nós colocamos os olhos nas dificuldades, nós nos sentimos impotentes e derrotados até. Em Mateus diz: não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que ao vez de comer, de beber, nem pelo vosso corpo, quanto à vez de vestir. Por acaso não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Olha, contempla as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. E contudo o nosso Pai, o querido Pai Celestial, as alimenta. E aí ele diz: não tem de vós muito mais valor do que elas? Quando confiamos no Senhor e na Sua palavra, essa confiança nos traz a paz ao coração. E essa paz, ela é maravilhosa e nos traz alegria. E assim nos fortalecemos, crendo que Ele irá fazer. Abundantemente, diz a palavra, muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Olha só, certa vez uma irmã estava com seu marido e eles estavam desempregados. E viviam de trabalhos avulsos. E eles não comiam carne há meses. E ela levantou naquele dia com muita vontade de comer carne. E o que ela fez? Ela foi orar. Bem cedo ela foi ao supermercado com uma nota de R$5.
para comprar pão. Aí ela pensou, eu vou à seção de carnes, pelo menos para olhar e tocar nelas e ver como é que está o preço. E aí ela teve uma surpresa, olha como Deus nos surpreende, queridas. Ao ver os preços da carne, todas elas estavam com preços de centavos. Aí ela separou 2 belas peças de bisteca, bife, foi lá no caixa. A moça olhou o valor das carnes, chamou o gerente, falou, isso aqui está errado. Tem alguma coisa errada aqui, esse valor não é o valor da carne. Eu quero aproveitar e dar um alerta para vocês. Quando você tiver um preço na mercadoria, aquele preço é o que vale, mesmo sendo mais baixo do que o normal. Isso faz parte do Código do Consumidor e é um alerta para nós também. E aí ele continuou dizendo, mas como a senhora, o gerente, como a senhora escolheu a mercadoria, vai levá-los pelo preço das etiquetas, porque isso faz parte do código. E mesmo sendo em centavos, o que ela fez? Ela glorificou a Deus, falou, não acredito que isso é verdade, olha só como nós somos incrédulos. Às vezes não acreditamos naquilo que o próprio Deus faz. A oração, ela pode muito em seus efeitos. Ela glorificou o nome do Senhor, que ouviu a sua oração naquela manhã. Oh, Deus fiel, hein? Você também já deve ter vivido algumas experiências nessa área. Ele contempla a nossa fidelidade e com certeza se alegra em nos atender. Então clamam ao Senhor na sua angústia e Ele os livra das suas dificuldades. Salmos 107 diz isso. Não podemos esquecer que as necessidades são provas, queridas, para a nossa fé e se tornam importantes para o nosso crescimento espiritual. Cada vez que somos provados e aprovados, nós subimos um degrau na caminhada cristã. E cada degrau nos faz ver a vida de um modo mais amplo e podemos ver muito mais longe. Saiba de uma coisa, quando chega no seu limite, aí começa Deus entrar na situação adversa. A fé nos leva a alcançar o milagre de Deus, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Lá em 2 Coríntios diz isso. E o meu Deus há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades, segundo a sua riqueza em glória. Você não conhece esse Deus? Então eu quero te apresentar aquele que faz o impossível acontecer. O nosso Iavé Jiré, ou Deus da provisão. E você que já o conhece, comece a agradecer, porque eu quero profetizar que a provisão com abundância ainda hoje vai chegar para a sua vida. Amém? Receba em nome de Jesus.